Todos, irmãos, amém? Quem é que está feliz? Dê um glória a Deus aí, bem forte. Está pouco feliz. Quem está feliz, dê um glória a Deus bem forte. Aleluia. Pergunta para o irmão do lado, está feliz? É porque está falando baixo. Te anima. Isso, cutuca aí, bem aqui no tutiço dele. Bora, te esperta. Vamos ficar de pé um pouquinho. Vamos falar com o nosso Deus. Daí de onde você está, feche teus olhos. Vamos mais uma vez entregar esse momento na presença do Senhor. Pai amado, Pai querido, nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos, meu Deus, te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos tem dado de fazer a tua vontade, de fazer parte do teu reino, de fazer parte do corpo de Cristo, Pai. Obrigado, Senhor, por esses dias que o Senhor nos permitiu estar na tua presença, Senhor, estar em comunhão com os irmãos, para que nós possamos, ó Pai amado, aprender, conhecer mais e mais de Ti, para que possamos firmar, ó Pai amado, a nossa construção, a nossa casa na rocha que é o Senhor. Ó meu Deus, em nome de Jesus, que nesta manhã o Senhor continue falando aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por cada jovem que está aqui, cada um que poderia ter escolhido ir para o mundo, mas decidiu estar aqui para aprender, para ouvir da Tua verdade, Senhor. Ó meu Pai, nos usa nesta manhã, para que o Senhor possa falar ao coração de cada um que está aqui, assim como o Senhor fala e falou ao meu, Pai. Ó meu Deus, em nome de Jesus, que seja um restante de manhã abençoado, que seja um restante de manhã que glorifique o Teu santo nome, porque toda honra e toda glória é dada somente a Ti, Pai amado. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Aleluia. Dê um abraço em alguém que está do seu lado. Isso. Fale para essa pessoa do seu lado, olha, você é parte de mim. Fale para outra, olha, eu preciso de você. Quantos lembram daquela música? Eu preciso de você. Quantos lembram? Quero escutar. Só vocês. Vai. Até. Quantos lembram do passo? Sem cessar, sem parar, sem O que mais? Sem temer, sem chorar, sem ser. Tá bom, vocês estão demais também já. Glória a Deus. Pode sentar. Para quem não me conhece, eu sou o apóstolo Emanuel. Gosto que me chame de pastor Emanuel. E alguns me perguntaram, o senhor que é o apóstolo Emanuel, é o irmão do apostolado? Eu falei, não tem como negar, né? Que a lata é a mesma. E, e para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês, revê-los, né, vendo muitos rostos novos, mas também aqueles antigos que permanecem na fé. Né, eu estava falando, muitos já estão agora cabeludos, alguns carecas, outros mais gordinhos, outros mais... Olha o ursinho ali, já vi, daqui. Graças a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui. E eu espero que o Senhor fale com você nessa manhã. Amém? Amém? Aleluia. Abre a sua Bíblia aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 3 em diante.
12:3. Diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si além do que convém, antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim, como num só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, quanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou ao que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Aleluia. Aqui nós aprendemos neste texto um pouco sobre o corpo. Sobre o corpo de Cristo. Sobre os membros deste corpo. Você não precisa ter estudado anatomia para entender que cada parte do seu corpo tem uma função diferente. Amém? E cada parte desse corpo tem uma importância. Que quando essa parte do seu corpo deixa de funcionar, o corpo inteiro é atingido. Você quer ver um exemplo muito simples? Talvez você olhe para o seu pé. E o seu pé, sei lá, se você, geralmente as mulheres têm um pé menor. Se tiver 35, ainda assim a menor parte do pé serão os dedos. Amém? Talvez você pense assim, não, se amputar os meus dedos, ainda assim eu vou andar tranquilamente. E a verdade é que, de fato, você consiga andar sem os seus dedos, mas até que você consiga andar ou se restabelecer novamente como uma pessoa, digamos assim, com normalidade no seu corpo, você vai ter um período para se acostumar. Você acha, por exemplo, o dedão do seu pé. Talvez você nem dê tanto valor a ele, mas se você perdesse ele, na hora de andar, você perderia o equilíbrio. Você iria pisar e provavelmente no começo você poderia até cair. Porque se você, pela primeira vez, talvez você esteja pensando nisso. Se você for dar um passo, você vai ver que no final do passo são os dedos que apoiam o pé. Não é verdade? Quando nós estamos descansados, talvez eles estejam relaxados. Você pode botar até o dedo para cima. Põe aí o dedo para cima, os dedos. Não é verdade? Está descansado. Mas quando você vai andar e apoia, são eles que sustentam todo o seu corpo. Olha só que interessante. Pequenos membros dão sustentação para todo o nosso corpo. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero falar com isso é que todos nós, enquanto corpo de Cristo, temos uma importância muito grande neste corpo. Talvez você ache assim, não, mas eu não sou importante não no corpo de Cristo. Se eu sair da igreja não vai fazer diferença nenhuma. Não vou nem notar. Só se realmente você não está fazendo nada de nada de nada, mas só o fato de você estar aqui, há uma esperança de que você se reavive e seja um membro útil do corpo de Cristo.
Mas entenda, se realmente você compreender a sua importância no corpo, você será alguém, será um membro útil para que todo o corpo esteja em funcionamento. É por isso que a palavra de Deus, Paulo está falando aqui, que a gente não deve pensar além do que nós somos. Por quê? Para que a gente não se ache melhor do que os outros. Para que talvez você possa pensar, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou melhor do que fulano de tal. Talvez essa pessoa que não esteja ainda em atividade precisa ser despertada para que ela possa também ser útil e fazer com que o corpo desenvolva. E eu tenho plena convicção que Deus trouxe você aqui nesses dias para que você possa entender que você pode ser alguém extremamente útil no corpo de Cristo. Que você pode fazer a diferença, que você pode ser esses dedos que estão dando sustento para todo o corpo. Entenda, irmãos. Entenda isso que é muito importante. Há uma necessidade de o corpo estar em funcionamento e em pleno funcionamento. Para que possamos desenvolver, nós somos o corpo de Cristo. A igreja do Senhor é a representação de Cristo na terra. A igreja tem que espelhar quem é Cristo. E você tem uma importância muito grande para que a igreja mostre quem é Cristo, mostre o amor de Cristo, mostre a importância de Cristo na humanidade em tempos em que estamos vivendo de tanta maldade, de tanta promiscuidade, de tantas coisas que fazem com que a gente até pense se realmente vale a pena viver nesta terra. Tem muitas pessoas que analisam a sua vida e falam assim, não tem por que viver. As pessoas são maus, as pessoas mentem, as pessoas, sabe, se você começar a colocar as injustiças da vida, talvez você perca até a vontade de viver. E nós, que somos a igreja do Senhor, devemos ser a imagem de Cristo, a esperança para a humanidade caída. Quantos estão entendendo isso? As pessoas têm que olhar a igreja de Cristo e dizer, não é bem assim, vale a pena sim viver. Vale a pena ainda estar aqui nesta terra e fazer a diferença. E cuidar um dos outros. Saber que existem pessoas que por causa de Cristo e porque têm o Espírito Santo de Deus, querem e fazem o bem. A igreja do Senhor é o corpo de Cristo. E a igreja do Senhor é o reflexo do que é o reino de Deus. O corpo de Cristo. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o... Vamos lá. É o que do corpo? É o... E o que a cabeça faz? Ela pensa, não é isso? Ela pensa, na nossa cabeça aqui estão os pensamentos. É a cabeça que faz com que o corpo se movimente, é a cabeça que dá direção para o corpo. Talvez você ache que é seu pé, talvez você ache que é suas mãos. Não, é a cabeça. Se a nossa cabeça não estiver em funcionamento, o resto do corpo todo para. Quantos já ouviram falar que certas pessoas que ficaram em uma situação vegetativa, quando está em coma, por exemplo? Quantos já viram? Fica numa cama. Por quê? Porque a mente não está funcionando, amém, irmãos? É a cabeça. E a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o cabeça. Ou seja, é Ele que dá direção para o corpo, é Ele que vai fazer com que o corpo se movimente. E a igreja do Senhor é o que vai se mover na direção em que a cabeça, que é Cristo, está dirigindo a igreja. Eu quero que você entenda bem isso. Porque o corpo de Cristo é o reflexo do reino.
de Deus? Quantos aqui querem ir para o céu? Ou melhor, quantos ainda acreditam que existe céu e inferno? Sabe, pessoal? Infelizmente, a palavra da eternidade, a palavra da salvação que nos leva a crer na eternidade, que existe o céu e que existe o inferno, é uma palavra que tem sido deixada de lado. E por conta disso, muitas pessoas pararam de crer que haverá eternidade, que haverá um céu, que haverá um inferno. Quando você vai falar disso para alguém, as pessoas vão achar que isso é conto da carochinha, que você está sendo enganado pelo pastor, que você está sendo enganado por um livro de mais de 2000 anos, e muito mais, né? De 2000 anos atrás. E as pessoas começam a ensinar umas para as outras como que se isso não tivesse mais valor, que esse conhecimento é um conhecimento furado. E o inimigo faz com que esse tipo de conhecimento seja espalhado para que você deixe de acreditar que você precisa ser fiel até o fim, para que você possa morar com Deus, para que você possa habitar com Ele. Nunca deixe de acreditar na eternidade. Nenhum conhecimento pode substituir que um dia nós iremos morar com Ele, ou não, mas que haverá a eternidade. Fale para a pessoa do lado, a eternidade é real. Te liga no que tu faz hoje, fala. Vira para o outro, te liga no que tu faz hoje, para que tu possa ir para o céu. Vai! Fala para ele, para que tu possa ir para o céu. Tem muita gente que diz assim, não, eu quero ir para o inferno porque lá vai ter curtição, né? No céu não, vai ser todo mundo igual um monge. Ó. Lá no inferno é que vai ter a farra, né? O diabo vai estar lá tomando uma, dançando a Manu Batidão, né? Ela que está na... Vai nessa, vai. Primeiro que nem reinando ele vai estar. O inferno foi um lugar feito para Deus, para o diabo. Mas não para ele reinar, para ele sofrer. São os homens que escolhem estar lá com ele. O inferno não foi feito para o homem que escolheu. Muitos homens que escolhem estar com ele. Mas Deus nos dá a opção de escolher a ele, escolher a Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que você nunca apague da sua mente a importância da eternidade. Nunca apague. Porque se você entender que há uma vida após a morte, as suas decisões do hoje vão ser tomadas com entendimento, vão ser tomadas com cuidado, para que você não jogue fora a sua eternidade. A sua vida nesta terra vai durar 80, 90, ou como diz a Bíblia, né, de Noé para cá, no máximo 120 anos. Quem chega lá é difícil. Mas a expectativa de vida do Brasil, né, dos brasileiros, é de 74 a 76 anos. Quem passa disso é um longevo. Quem passa disso já é considerado, né, um sortudo, vamos dizer assim. Uma lenda. O meu pai, o apóstolo Eli, que vocês conhecem muito bem, viveu há 80 anos. A apóstola Margarete, do jeito que vai, com a força que tem, vai viver os 120, que a palavra de Deus diz. Como ela um dia desse estava brincando com a gente. O apóstolo Helder estava operando os olhos. A apóstola Suzana está com umas dores. A pastora Aline está com um problema aqui nos trigêmeos, né? Com essa... Eu vou roçar, estou meio não, muito gordo, né? Aí dói a coluna, ela fala, eu não me troco por vocês.
estou aqui com meus 70 e tantos anos e não sinto uma dor. Olha lá, ela vai lá embaixo e volta. Olha aí, ó. Aí ela começa, aí a voz. Vocês estão com saudade dela, não estão? Poxa, era para ela estar aqui hoje à noite, mas ela não teve condições de vir. Mas eu estava até falando com o apóstolo Sandro, e tenho falado bastante com o apóstolo Helder. Nós vamos fazer programações em que novamente as 3 igrejas estarão unidas, fazendo coisas juntos. Algumas vezes aqui, algumas vezes lá, algumas vezes nas igrejas. Amém? Um culto, uma reunião de jovens, um encontrão de jovens, lá no Icuí, outro encontrão de jovens, lá na Pedreira, né, que é lá na Central, um encontrão de jovens lá no Jurunas. A gente vai fazer várias programações juntos, em nome de Jesus. Fala pessoal do lado, aumenta aí a expectativa. Eu vou logo dizendo para os meninos, não vão achando que vocês vão pegar as meninas de lá para casar, que a gente não está liberando nada, e nem as meninas também, entendeu? A bênção de vocês está tudo aqui. Olha, a pastora Helena está falando, não vão olhar de Tucuruí também, que... Brincadeira, viu, irmãos? Desde que você seja uma bênção, eu vou pensar no caso de vocês aí. É brincadeira. Mas entenda isso, irmãos. Vamos voltar aqui ao corpo. O corpo é o reflexo do reino. O que é o reino dos céus? O que é o reino de Deus? Já diz o nome, é o reino de Deus. Talvez a gente não tenha tanta referência, mas eu creio que vocês têm, porque quantos aqui já viram filme de época? Filme de reis, filme de guerras, quantos já viram? Certo, vamos lá. Nós vivemos em um país presidencialista, né, de presidente. O presidente governa, se bem que não governa sozinho, né, tem que ter o apoio da Câmara, o apoio do magistrado, para poder fazer as coisas. Que é um pouco diferente, né, no regime de um reinado. Em um reino, o rei manda. Amém? Em um reino, o rei tem os seus conselheiros, mas é ele quem decide. Quantos estão entendendo isso? E o reino, ele é de Deus, ou seja, é Deus que dá as ordens, e a sua vontade tem que ser estabelecida. Quantos já viram esses filmes que eu falei? Quantos já viram os filmes de tempo? Aí no filme de tempo, o que tem? Tem um ferreiro, né, que está lá fazendo as armas, tem o padeiro que vai fazer as comidas, os pães e tal, para a galera de manhã. Tem, o que mais que tem? Tem a galera da feira. O que mais que a gente consegue ver? Oi? Trabalhadores de moto? Ah, os cobradores de imposto. Foi igual a velha surda, né? Eu ia dizer, que filme é esse que você está vendo com o cara de moto? Não? Esse daí é novo, né? O cara já vem no... Antigamente era o cavalo, mas o dele é na moto. Né? Enchendo o saco. Os cobradores de imposto. Entenda, os guerreiros, né? Os que vão para a guerra. Entenda, cada um tem a sua função dentro do reino. Dentro desse reino. E cada um dentro da sua função faz com que o reino, esse reino que a gente está falando, não estou falando nem do de Deus, no reino desses filmes, e cada um faz a sua função, faz com que aquele reino prospere. E a gente é conhecedor, você que já estudou história, é conhecedor de vários reis que tiveram, por exemplo, na Inglaterra. E se sabe que existiram muitos reis bons e reis ruins. Os reis bons eram aqueles que conseguiam fazer com que o povo prosperasse. O povo vivia em momentos de bonança.
venciam batalhas, tudo funcionava bem, eles aumentavam as suas terras e os seus domínios, e todos queriam habitar neste reino, todos queriam fazer parte deste reino. Por quê? Porque era um reino bom. E as pessoas praticamente adoravam esse rei bom. Por quê? Porque estava fazendo o reino prosperar. E preste atenção nisso. Deus nos colocou no seu reino, que é o reino do seu amor, do Filho do seu amor. E Deus é um rei bom, maravilhoso. Amém, irmãos? Mas para que a gente possa viver nesse reino, é impossível se não for através da vontade dele. Porque a vontade dele tem que ser estabelecida para que você faça parte deste reino e viva as coisas boas que há neste reino. Você não vai poder fazer parte de um reino sem você dar a sua contribuição. Que rei ia querer você lá se você fosse somente um peso e não alguém que contribuísse com algo? E eu não estou falando em questão física, eu estou falando em atitude. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Em atitude. Em se dispor, em dizer, olha, eu estou aqui, eu faço parte disso. É aquilo até que o apóstolo Léo falou ontem lá, no Moriá. É ser aquele discípulo que faz falta. É ser aquele que as pessoas dizem, poxa, fulano de tal não pôde vir, meu Deus, vai fazer tanta falta. Essa pessoa ajuda tanto, essa pessoa contribui tanto para o desenvolvimento das coisas. Mas, se você for alguém que não dá nenhum tipo de contribuição, então entenda, qual rei vai ficar feliz com alguém que não contribui em nada? Entenda isso, irmãos. O reino dos céus, o reino de Deus, ele é assim. Ele é um reino eterno. Chegará um dia em que nós habitaremos com o corpo regenerado, com o corpo glorificado neste reino. Mas enquanto esse reino não é estabelecido totalmente, né, ele está sendo estabelecido nas nossas vidas, mas enquanto ele não é estabelecido totalmente, o treinamento desse reino é o quê? Fala para o pessoal do lado, a igreja. A igreja do Senhor é o treinamento deste reino. E você demonstra a sua participação neste reino, hoje, através da igreja, com a sua contribuição na igreja. O que você tem feito? Você é aquele que dá trabalho para os outros ou você é aquele que trabalha em prol do reino? Tem muita gente que acha legal dar trabalho. Eu sou péssimo mesmo. Não. Eu não estou falando em ser alguém engraçado. Não estou falando nisso. Eu estou falando em ser alguém que dá trabalho porque quer. Por exemplo, a gente tem saído para comprar as coisas, o Mateus. O Mateus é um cara gaiato, engraçado. Né, Mateus? Estava na fila do supermercado, supermercado não, é lá do Atacadão. Aí chegou na hora, o pastor Denis parou com o carrinho, né? Numa fileira lá que estava cheio de gente, aí ele parou atrás. Meu irmão, tu vai querer parar aí no meio? Aí todo mundo olhou espantado. Aí ele ficou sério. Aí a gente achou graça, ele achou graça. Os caras, eu pensei que ia sair briga agora. Ou seja, ele é um cara gaiato, brincalhão, mas ele estava lá sendo útil, ajudando a trazer a comida que vocês estão comendo, tão gostosa, não é verdade ou não é?
Então ele deu a contribuição, está dando a contribuição dele, não só nisso, em várias outras coisas, tem sido alguém que tem ajudado aqui, o apóstolo Helder. Mas eu só usei como um exemplo. E talvez você precise entender que é necessário que você faça algo, que você contribua, que você seja assim como o que está falando aqui Paulo aos Romanos, dizendo, olha, existem vários dons e você é dotado de dons, irmãos. Talvez você não saiba o dom que você tem, você precisa despertar esse dom. Perceber em você mesmo o que você tem facilidade em fazer. Tem gente que é bom no falar, que pega o microfone e sem vergonha nenhuma desenrola, e fala, e prega, mas tem gente que é extremamente envergonhado. Pegar o microfone e não sabe falar. E se tiver um púlpito desse, quando você vê, ele está aqui, né? Mas tem gente que é. Aí você fala, e como é então que eu vou contribuir no reino? Como é? Como disse o apóstolo Helder, o evento aconteceu agora, né? Foram os mais velhos que vieram dar conta da limpeza e do cuidado dos heredes. Antigamente os jovens vinham com vontade, se disponibilizavam e faziam. Entenda, irmãos. Talvez você pense, mas eu paguei, eu quero usufruir. Deixa eu te falar algo. O seu dinheiro é para colaborar com a igreja, com o reino. Você não está pagando para que o apóstolo Helder fique charlando com seu dinheiro, não. Mesmo porque o dinheiro que você paga é todo utilizado novamente para que você tenha uma experiência abençoada aqui. Ou você acha que esses LEDs aqui, esse negócio aqui, ele apareceu com o gênio da lâmpada. O que tu quer, um LED? Puf, foi assim, foi? Não. São gastos, está tudo pintadinho, tudo bonito. Tudo que se faz requer recursos financeiros. E essa é uma coisa que o diabo tem batido tanto na tecla para que as pessoas deixem a igreja desprovida de recursos. E que as pessoas olham o pastor como bandido, como isso, como aquilo outro, quando na verdade é a doação. O apóstolo Helder tem se doado para fazer com que vocês sejam homens e mulheres participantes do reino, da eternidade. Sejam homens e mulheres que não fiquem para trás e experimentem o inferno, mas sejam homens e mulheres que irão crescer e que irão morar com Deus. E esse lugar aqui é um lugar que prepara homens e mulheres para habitar na eternidade com Deus. Amém? Então se erga, se levante. Veja o dom que há em você, para que você possa ser um contribuinte da casa de Deus, para que você possa ser aquele que se erga e faça coisas para Deus, para o reino. Aí você pode dizer, pastor, mas eu não sei se vale a pena. Por quê? Porque às vezes elogiam, tanta gente nunca me elogiaram, às vezes eu me mato, nunca recebi um aplauso. Às vezes eu fiz aquilo, outro, e só fala no nome do fulano de tal, do ciclano, de não sei o quê. E você fica esperando ser ovacionado. Parabéns! Não, irmãos. É algo até que eu estava falando com o apóstolo Helder. Entenda uma coisa, tudo que você faz para Deus, quem paga para você é o próprio Deus. O reconhecimento vem de Deus. O pagamento vem do Senhor. Tudo que você depositar nessa terra, aplausos, dinheiro e tal, aqui fica, vai ser esquecido. Mas tudo que você depositar no tesouro eterno, na eternidade, nos céus, se chama, como é que Deus chama isso? Fala, pessoal do lado, galardão. Fala, é o prêmio, fala, galardão. Ninguém rouba o galardão de ninguém.
quando chegarmos nos céus, cada um receberá o seu galardão, o seu prêmio, de acordo com o que você fez aqui nessa terra, de acordo com o que você se dedicou. Então, aqui nessa terra, você pode fazer coisas, talvez não receber aplausos, talvez esquecerem do seu nome, mas nada passa escuro aos olhos de Deus. E Ele dá o pagamento aos seus filhos. Você consegue entender isso? Se nós fôssemos olhar com essa ótica de, precisa de aplauso, não há ninguém mais injustiçado na obra do que os líderes, do que o seu líder de célula, do que os pastores, do que o apóstolo. Ninguém é mais injustiçado, porque leva uma vida de doação pelos outros, e muitas vezes é caluniado, é escorraçado, serve de chacota, serve de acusações. Imagina se todos os líderes olhassem com essa ótica. A igreja do Senhor estaria de portas fechadas, porque está esperando a resposta de outras pessoas. Mas por que continua de portas abertas? Porque somos entendedores de que é Deus que dá o pagamento pelo nosso trabalho. Amém? Amém? Fale para o pessoal do lado, para de esperar aplauso, rapaz. Para de esperar elogio. Te levanta e faz. Dá a tua contribuição. Te dispõe. Quem é o líder dos jovens? É o Álvaro, é isso? E o Israel é dos adolescentes, não é isso? É assim? Sabe, você é adolescente, te dispõe e fala, Israel, eu estou aqui para ajudar, para contribuir. Os jovens, olha, Álvaro, eu estou aqui. Ele é missionário já, o Álvaro? Não, o Álvaro. Eu estou aqui para ajudar, para contribuir. Ele vai dizer, tá, como é que você vai contribuir? Eu não sei. Então, se você não souber, eu não sei o que colocar para eu fazer, eu vou fazer. Ou então, se você sabe o dom que você tem, eu posso contribuir assim, assim, assado. E fazer com que o reino, sabe, se movimente, gire, que a igreja do Senhor ganhe forma. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Sabe, para que você seja o dedinho, mas é o dedinho que dá apoio para o corpo inteiro. Talvez você vai ser o pescoço que movimenta aqui a cabeça. Eu não sei. Mas que você tem que entender é que todos os membros têm vital importância no corpo. Os membros internos do nosso corpo, a gente nem vê, mas se o coração parar, o corpo morre. Se o estômago adoecer, o corpo inteiro sente. Quantos estão entendendo? Qual é uma das piores doenças que tem? Ou talvez a pior? Qual é que vocês julgam? Hein? Câncer, né? E o que o câncer faz? Como que ele faz? Nós temos aqui a doutora Helena, que pode dar uma aula disso para a gente, né? Mas é o corpo lutando contra o próprio. Células se multiplicam de formas exageradas e começa a criar tumores, nódulos e tal. Irmãos, quantas vezes a gente não se insurge contra os nossos líderes? Quantas vezes a gente, ao invés de dar apoio e fazer o reino crescer, a gente se mete em fofoca, se mete em problemas e começa a falar mal dos outros e acaba se tornando um câncer dentro da igreja. Acaba fazendo com que o corpo lute contra o próprio corpo e impedindo o desenvolvimento do corpo de Cristo, quando na verdade o que Deus quer é que você seja alguém que haja com utilidade, que faça a diferença. Irmãos, é um dos melhores sentimentos que tem. Escreva isso. É o sentimento de utilidade. Nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas acham que bacana é ser preguiçoso.
Nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas acham que vão trabalhar para que um dia possam pendurar uma rede na beira da praia e ficar lá debaixo do coqueiro. Para lá, para cá, né? Para lá, para cá. Eu venho. Cuidado para o coco não cair na tua cabeça e tu morrer lá mesmo. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Enquanto nós estivermos nesta vida, nunca vai deixar de faltar trabalho. Por isso que Jesus Cristo falou, olha, meu Pai trabalha até hoje. O Criador do universo, que já fez todas as coisas, que é o princípio, o meio e o fim, não para de trabalhar. E ele disse, eu também. Estamos vivendo em um tempo em que as pessoas acham que ser preguiçoso é legal, ainda falam com orgulho. Eu sou preguiçoso. Eu sou preguiçosa. Se me deixar, eu durmo o dia inteiro. Acha bonito. Acha que esse sentimento, porque a preguiça é uma sensação, é um sentimento. Agora, tente experimentar o sentimento de utilidade. Você vai ver que é muito superior ao ficar descansando no sentido de ficar parado. É muito superior. Você diz, uau, foi eu que fiz isso. Olha só o que eu fiz. Olha só o que eu tenho capacidade de fazer. Olha só o que eu contribuí. Olha só que eu pude ajudar. Pense em uma sensação boa, é a sensação de ser útil. Eu me lembro que quando eu tinha 12 anos de idade, é uma fase de adolescente, né, que a gente fica, é videogame, é querer jogar futebol, não quer quase estudar, só quer ficar na brincadeira. Eu me lembro que, eu não me lembro ao certo o que foi que eu fiz, mas eu me lembro que a mãe falou, rapaz, tu tá um inútil. Aquilo me corroeu por dentro, eu fiquei com raiva dela. Mas depois eu entendi o que realmente ela estava querendo dizer. E aquela sensação de inutilidade que me foi esclarecida na cabeça, me fez mal. Eu falei, não é legal ser assim. E então hoje, irmãos, eu tento levar uma vida de utilidade. Não estou querendo dizer que você não pode descansar, que você não pode tirar um dia de folga. Não estou falando isso. Mas estou falando que você não pode viver assim. Amém? Há dias que você está cansado e que você quer descansar. Não, hoje eu vou passar o dia dormindo porque eu estou muito estourado, igual a gente está trabalhando. Quando a quarta-feira o pessoal foi embora, eu vou pegar na minha cama e pum. Só que geralmente só consegue dormir de noite mesmo. Mas tem uns gansos lá que gritam pra caramba. Não sei se isso daqui grita muito. Mas quando? É só chamar o apóstolo Léo que ele faz o ganso até abraçar. Primeira pessoa que eu vejo abraçar o ganso. Que a gente chega perto do ganso, ele fica bicando a gente. O apóstolo Léo carrega até no braço ele. Como é o nome dela? A Lady Laura. Os gansos eu falo que são a maior traíra que tem. Porque eu pego, eles vêm, eu dou comida. Aí passa meia hora, eu vou para perto deles e já vem, que eles abaixam a cabeça e vem. Eu falo, seu traíra, acabei de te dar comida, tu quer, tu quer me bater, rapaz? Amém? Oi? Cuidado com o ganso, né? A gente quer tirar um dia, às vezes, não tem problema. Mas viver uma vida assim, experimente, irmãos, ser útil. Experimente ser útil na tua casa. Experimente ser útil no teu colégio, no teu trabalho. Experimente ser útil aonde quer que Deus te coloque, você vai ver que você será uma pessoa, escuta só essa palavra, inesquecível por todos os outros. Quando você se tornar útil, você será alguém inesquecível. Estava falando agora com a pastora Helena. A pastora Helena veio ali falar comigo. Eu falei, pastora, a senhora é uma pessoa que eu estimo muito. Ela ficou, pastor? Claro que é. Passou por tanta dificuldade na Covid. A pastora Helena pegou e receitava remédio.
cuidava dos nossos filhos, ainda longe, mas cuidando dos nossos filhos. Sabe, com aquele dom que Deus deu para ela foi útil. Claro que não foi só nesse momento, mas é útil e sempre será. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Sabe, Deus quer fazer isso com você. Deus quer fazer isso com você. Você acha que você não é capaz de ser útil? Você é capaz. Basta você se levantar e começar a se dispor. E dizer, eu estou aqui. E você vai ver que Deus vai te dar capacidade para fazer aquilo que você se dispôs para fazer. Você vai começar a estudar, você vai começar a conhecer, você vai começar a entender quando você vai estar um expert naquele assunto. Um grande entendedor daquilo, porque você se dispôs a fazer. Quando a gente se dispõe a fazer, a gente toma gosto por aquilo, a gente começa a estudar, a gente começa a desenvolver melhores formas de se fazer. Deus quer fazer você pessoa útil. Olha só o que a palavra de Deus vai falar sobre o contrário, né, na verdade disso. Abra sobre aqui Mateus, no capítulo 25. O versículo é o 14 em diante. Amém? Diz assim, ó. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos e 2 a outro. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Multiplicou o dobro. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2, multiplicação em dobro. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com ele. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse, Senhor, olha só o conceito que esse cara tinha de Deus. Sabendo do que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, ou seja, que colhe aquilo que não plantastes, e ajunta onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Em outras versões está dizendo servo mau e infiel, ou na verdade está em algumas. Alguém tem uma versão diferente aí? Está na dela, está preguiçoso. Outra? Alguma outra versão? Está dizendo aqui, servo mau e negligente. Sabias que ceifa onde não semeei? Olha só, o conceito que ele tinha de Deus, Deus então utilizou com ele, servo mau e negligente. Sabia que ceifa onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem lhe será dado,
e terá em abundância, mas a que não tem, até o que lhe tem lhe será tirado. Aí olha só agora no versículo 30 o que diz. E o servo, qual é o nome que está aí? Inútil. Lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de servo inútil. Deus chamou aquele homem que ao pegar as suas posses, porque o texto está falando de talentos, a gente pensa que está falando dos nossos talentos em saber fazer. Pode ser utilizado assim? Pode. Mas, na verdade, o talento era uma moeda. Era dinheiro mesmo. Amém? Era moeda do tempo. E valia muita grana. Se fosse trazido para os dias de hoje, convertido para os dias de hoje, daria milhões e milhões e milhões de reais. Agora nós podemos utilizar como sim, como os nossos dons. Aquele homem que te pegou 5, multiplicou em outros 5. Aquele que pegou 2, multiplicou em outros 2. Mas aquele que pegou 1 tinha um conceito errado de Deus. Ele falava que Deus colhia onde não plantava. Ele falava que Deus ajuntava onde não tinha espalhado. Cuidado com o conceito que você tem de Deus. Esse é um ponto importante. Se você tem um conceito de um Deus carrasco, é isso que você vai receber na sua vida. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso, porque isso pode mudar a tua vida. Se você olha um Deus como Deus carrasco, meu irmão, a sua vida não será fácil. Agora, se você tiver convicção que Deus é um Deus de amor, de misericórdia, de bondade, você receberá isso do Senhor. Quantos pegaram isso? Por isso que a palavra de Deus vai dizer, assim como o homem imagina em sua alma, assim ele tenha o conceito certo de Deus. Aquele, primeiro, ao pegar as posses, ele multiplicou. Sabe, tudo que Deus tem dado para você, o que você tem feito? Você tem multiplicado ou você tem enterrado? Você é igual aquele filho pródigo, em que o pai chegou e disse, olha, eu tenho tudo que eu tenho é teu. E ele querendo então curtir a vida, pegou todos os seus haveres, toda a sua parte, e estourou tudo. Pôs tudo a perder. Por quê? Porque ele era um filho mimado, era um filho que não queria servir. Era um filho que queria só curtir. Tem muitos assim na igreja também. É um filho que só quer curtir. É um filho mimado. Ele não está disposto a ajudar o seu pai em nada, em nenhuma obra. Em nada que o pai quer fazer, o filho quer fazer. Não, é meu pai, eu só vou curtir, eu vou ficar deitado jogando videogame. Estou falando nessa linguagem para que você entenda. Eu vou fazer isso e tal, porque ele é meu pai, ele tem que me suprir. Se você também tem esse conceito, está errado. E na parábola do filho pródigo, tem outro filho, que é aquele também que é o filho que só serve, é o servo que não tem a consciência de filho. O que ele pega? Trabalha e não entende que Deus é seu pai também, quer o abençoar. Você tem que saber fazer a medida disso. Você tem que saber, tem que entender e saber que Deus, ele é um pai amoroso, ele é um pai que quer te abençoar, mas que também você precisa retribuir as bênçãos e servir, amém, irmãos? Servir. Fazer algo para que possa funcionar o teu lar, para que possa funcionar a igreja, para que o reino de Deus funcione e para que você seja abençoado. Quando o reino de Deus está em pleno funcionamento, quando o reino está em pleno funcionamento, quem é que colhe os frutos? O povo. Quando o rei e seus soldados ganhavam a guerra, eles pegavam os despojos de guerra e todo o povo era abençoado. Amém, irmãos? E é por isso que as pessoas se dedicavam. Era por isso que
os guerreiros de Davi davam a vida por ele, porque sabiam que se eles vencessem, se eles estivessem lado a lado, o povo inteiro seria abençoado, e no tempo de Davi, Israel foi próspera. Nós estamos vivendo em um tempo em que todo mundo quer receber bênçãos. E não há erro nenhum em você ser abençoado, não há erro nenhum em você sonhar num carro, em ter um carro bacana, em ter uma moto, em ter a tua casa, em ter a tua família, em se casar. Na verdade, isso é bênção de Deus para a tua vida, amém, irmãos? Mas não adianta você querer tudo isso e não mover uma palha em favor do reino dos céus. Entenda isso, se você não for alguém que favoreça o reino, se você não for alguém que abençoe o reino, logicamente que você não receberá os frutos de bênçãos do reino. Se você for alguém que não ajuda em nada, que não contribui em nada, logicamente você não colherá os frutos abençoadores que há no reino de Deus. Como é que você vai ter um casamento abençoado se você é um egoísta? Se você não pensa no reino, se você não pensa nas pessoas, se você não pensa em abençoar e trazer almas, logicamente teu casamento não é abençoado, porque isso é um reflexo de quem você é, um egoísta. E casamento é justamente o contrário do egoísmo. Para um casamento dar certo, você tem que querer fazer o outro feliz. Você tem que engolir o seu ego e querer abençoar a pessoa que está com você. Como é que você quer ter alguém que tenha recursos financeiros se você nem se preocupa com o reino de Deus? Como é que você vai receber do dono do ouro e da prata, que é Deus, se você não se preocupa com a igreja dele? Deus abençoa aqueles que são abençoadores. Deus dá frutos àqueles que são semeadores. Do contrário, você terá uma vida difícil. Uma vida em que você vai ter que estar segundo as regras do mundo, pisoteando os outros, lutando contra os outros para poder crescer. Só que na primeira chance que os outros tiverem de também fazer isso com você, vão fazer. Porque você está jogando segundo as regras do mundo. E colherá da mesma forma. Agora, se você jogar segundo as regras do reino, a bênção é certa, porque quem paga é Deus. E ele não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Amém? Amém? Vejam as pessoas que são abençoadas na sua igreja. E verifique se elas não são realmente uma bênção na casa de Deus. Agora veja a vida daqueles que não estão nem aí para o reino dos céus. Senão uma vida difícil. Nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas querem ser abençoadas, mas não querem se doar. Nós estamos vivendo em um tempo também em que, para disfarçar isso, né, muitos de vocês estão vendo uma pregação que está tendo agora, né, que não entendam mal, não que não é verdade, mas não é dessa forma que estão colocando. Que a pessoa vive uma vida de desgraça só, aí não, mas Jesus é suficiente. Aí diz, porque Paulo sofreu, mas para ele estava tudo bem. Irmãos, será que Paulo só sofreu? Será que a vida dele foi só assim? Da sua própria boca, ele disse, eu sei o que é ter em abundância e eu sei o que é passar também por dificuldades. Amém, irmãos? Porque, na verdade, a vida é assim. Talvez você é muito jovem e ainda está vivendo aquele conto de fada que acha que tudo vai dar certo a todo momento para você, e não é uma verdade. A vida não é assim.
A vida é feita de batalhas, de lutas, de vitórias, de alguns tropeços, mas a gente se levanta e continua, e continua, e continua. A vida é cheia de altos e baixos, é igual a batida do coração. Quantos já viram aqui um eletrocardiograma, como é? Quantos já viram? É assim, né? Tem alguns que vão lá em cima, outros vão lá embaixo, onde não sobe muito e já logo desce. Quando está com a arritmia cardíaca é mais confuso ainda, né? Quantos já viram? A vida é assim, irmãos. A vida é a hora a gente está com saúde, está forte. Aí aparece do nada um Covid e mata alguns, fragiliza outros. Essa é a vida. Na vida tem horas que você está estribado, está cheio da bala, cheio do dinheiro. E aí você, se não souber administrar, põe tudo a perder porque acha que nunca vai faltar. E aí de repente vem o momento das vacas magras e você, fica liso. Parece mussum ensaboado. O mussum já é difícil de pegar, imagina ensaboado, né? Mas aí você pega, trabalha, se esforça, quando vê de novo está bem. A vida, ela é assim. Jesus é suficiente? É. Mas eu tenho plena convicção de que Ele quer te abençoar em todas as áreas da tua vida. Quer. Para que você seja um abençoador. O problema é que a gente quer usar para o nosso próprio prazer, é o que diz lá em Tiago 4, que vai dizer, né, do versículo 1 em diante, vai dizer, de onde vêm as guerras que nós enfrentamos? Senão das nossas cobiças, senão dos nossos desejos carnais. Aí depois ele vai falar, nada tens porque nada pedes. E quando pedes, pedes mal. Pedes para o seu próprio prazer, para o bel prazer. Ou seja, o que Deus está nos ensinando? Que não é errado pedir, que não é errado ter as bênçãos para a nossa vida. O problema é querer usar o nosso bel prazer. O que isso quer dizer? Quer dizer a gente usar com as coisas da carne, com as coisas mundanas. Nós somos canal de bênção. Quantos aqui já viram como funciona um canal? Quantos já viram o igarapé? Hein? O igarapé é um canal, onde tem um olho, uma nascente de água, e aí vai passando até desembocar no rio maior. E aonde ele passa, se for bem cuidado, se não deixarem assorear, ele nunca para. Eternamente lá, enquanto a terra estiver durando, vai estar nascendo água e vai estar passando. O que Deus quer fazer conosco é que nós sejamos igual um igarapé desse, um rio desse, aonde a água sempre passa, aonde as bênçãos passem, mas elas não ficam, a gente não coloca uma barragem e impede de ela ir embora, não, ela continua indo, ela passa por você e abençoa outros, passa por você e abençoa outros, nunca falta para você, mas ao mesmo tempo você abençoa outros. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Mas como é que nós pedimos? Para o nosso bel prazer, somente para os nossos interesses, somente para as nossas necessidades, e não estamos nem aí para os outros. Por isso Deus não abençoa. O texto é muito claro. É muito claro. Deus quer te abençoar. Deus quer fazer de você uma pessoa próspera. Mas será que você está disposto a ter um casamento abençoado para servir o reino? Será que você está disposto a ter o teu corpo, a tua saúde abençoada para servir a Ele? Será que você está disposto a ter uma vida financeira abençoada para também servir a Ele? Ou será que tudo isso vai se tornar um senhor na tua vida? Ou será que quando você tiver uma saúde abençoada, você vai se olhar, eu sou bonitão, eu sou a gostosona, e ao invés de servir a Deus, você vai servir a sua própria carne, querendo derrubar os outros? Agora eu estou com dinheiro. E ao invés de você servir aos outros, ajudar a casa de Deus, ajudar as almas, ajudar as pessoas, você vai, não, agora eu vou
me encher de coisas para mostrar que eu sou uma bênção, para que as pessoas vejam que eu venci. E agora aquela música vai ser posta em prática na minha vida. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Será que é para isso que Deus quer te abençoar? Será que é para isso que Deus quer fazer de você uma pessoa próspera, saudável? Existe uma missão, existe um propósito na sua vida. E Deus quer estabelecer esse propósito. Você não sabe o quanto você é importante. Você não sabe que você é uma flecha de verdade na mão de Deus, na mão do guerreiro, na mão do arqueiro. Que se você permitir com que ele lance essa flecha, nada para você, a menos que ele impeça. E essa viagem que vai ser a tua jornada, que é essa flecha lançada, será a viagem da tua vida. E será uma viagem abençoadora, com muitos desafios, com muitas lutas, mas com muitas vitórias e muitas guerras vencidas. Onde você irá glorificar o nome de Deus. Onde você será diferença, luz, aonde quer que você vá. As pessoas vão olhar e dizer, tem alguém que é imagem e semelhança de Deus nesse lugar. Tem luz nesta casa, tem luz nesse trabalho, tem luz nesta igreja. Quantos estão entendendo isso? Agora eu não sei, talvez você esteja paralisado, talvez você tenha parado porque, não, eu não concordo, é aqueles críticos que não sabem o porquê os líderes fazem algumas coisas por causa do reino, para abençoar um reino. E olha, nem tudo vai dar certo. Mas o importante é sempre estar lutando e tentando melhorar. Mas aí tem gente que são os críticos. Eu não concordo com isso. Aí, como diz o mais inteligente ainda, eu desconcordo com isso, né? Eu não concordo com aquilo, eu não... E aí começa a criticar, não levanta uma pedra, não levanta nada para abençoar, mas criticar é o primeiro. E aí começa a ficar paralisado. Ou então é por aquele motivo que eu falei, é alguém que faz, mas faz para se aparecer, faz para que seja elogiado, faz para que seja aplaudido. E aí começa a fazer, e começa a não ser aplaudido, começa a não ter o reconhecimento que queria, quando vê, paralisa também. Abra sua Bíblia aqui comigo, em 2 Timóteo. Capítulo 1, versículo 6. Diz assim, ó. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Eu não sei qual foi o motivo que talvez te fez parar, talvez você era alguém ativo, talvez você era alguém que fazia muitas coisas, talvez você era alguém que era o braço direito dos seus líderes. Mas a gente tem exemplos aqui na Bíblia. Timóteo, ele era um jovem. E ele foi um dos sucessores e o sucessor de Paulo. Foi aquele que foi levantado para continuar o legado que Paulo deixou. Mas a Bíblia diz aqui que um dos motivos que fez ele estar com medo, estar meio que na covardia, paralisado, um foi porque Paulo estava aprisionado, estava preso, estava em algemas. Inclusive Paulo falou para ele, olha, não te vergonha das algemas, não te vergonha do evangelho.
Esse era um motivo, mas quem conhece, quem entende o que realmente é dirigir, administrar uma igreja, conviver, conduzir, ter relacionamento interpessoal, sabe que não é fácil. Trabalhar com pessoas é difícil. E provavelmente, as pessoas que estavam na responsabilidade de Timóteo, muitos estavam com questionamentos, muitos estavam duvidando e fazendo coisas assim desse tipo, que talvez fizeram com que ele se acovardasse, com que ele estivesse pensando que talvez não valesse a pena. Mas Paulo da cadeia chegou para ele através de cartas e disse para ele: olha, não te envergonha, olha, para de ser covarde, te levanta. Faz. Te levanta, não olha para os erros de pessoas, não olha para os erros que talvez de sistemas. Irmãos, o único infalível é Deus. Se a tua fé estiver em mim, você será um frustrado, porque eu sou homem falho. Tem dia que eu estou sorrindo. Fala, Mateus. Mateus é muito gaiato que ele está. Mas tem dia que eu estou mordido. E talvez você fale comigo, eu só olhe para a sua cara e vai embora. Você vai falar, esse bicho é todo doido, né? Mas aí fica querendo perfeição de pessoas, irmãos. Sabe quem é a nossa referência? Vire para a pessoa lá, quem é a tua referência? É aquele que nunca pecou, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nele não há falhas, nele não há erro. Ele é a perfeição desta terra e dos céus. E é por ele que nós vivemos, é por ele que nós estamos aqui, é por ele que nós trabalhamos, é por ele que nós estamos vivendo. Timóteo estava com medo, estava acovardado. Mas eu tenho certeza, irmãos, talvez você esteja aí paralisado, cheio de questionamentos, cheio de coisas. Ah, meu líder não está me dando atenção. Ah, meu líder não sei o que. Tem gente que já está 20, 30 anos na igreja e continua com os mesmos argumentos. Ah, tem tempo para todo mundo e não tem tempo para mim. Ah, não sei o que. Quando na verdade tinha que ser alguém que já deveria estar discipulando, já deveria estar ensinando, já deveria estar promovendo outras pessoas preparadas para o reino. Mas fica sempre com a mesma dependência, fica sempre com a mesma carência de atenção, carência de aprovação. Aplauso do jeito que vem pode ir, irmãos. As mesmas pessoas que disseram Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor, e aplaudiram a Jesus Cristo, e abanaram as folhas, né, as palmeiras, e fizeram isso, foi as mesmas que no final gritaram, crucifica-o, crucifica-o, solta Barrabás, crucifica Jesus. Foram as mesmas pessoas, irmãos. As mesmas pessoas que aplaudiram o Neymar, está aí para trazer para os dias de hoje, quando ele entrou no Barcelona, que ele fez a embaixadinha, foi as que jogaram papel de dinheiro com a cara dele, dizendo que ele era mercenário porque ia para o PSG. As mesmas pessoas que colocaram a foto do mesmo Neymar na Torre Eiffel, foram as mesmas pessoas que foram apedrejar a casa dele lá em Paris. Se você é alguém que é dependente de aplausos, você será um frustrado. Já falei e volto a repetir: o pagamento vem de Deus. O galardão é do Senhor e é Ele que nos dá. É Ele que nos dá.
E Paulo dá um grande ensinamento aqui para Timóteo. Agora no capítulo 2, versículo 1 em diante. Timóteo, 2 Timóteo 2. Ele diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. A força dele tem que estar em Cristo. E aí ele diz: O que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Aí ele diz no 3: Participa dos meus sofrimentos. Agora olha só, preste atenção no ensinamento. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Olha só o ensinamento que Paulo está dizendo aqui para Timóteo. Ele está dizendo: olha, te fortifica na graça de Cristo. Ou seja, não te fortifica no aplauso, não te fortifica no reconhecimento, não te fortifica porque tu está te empenhando e as pessoas não estão te aplaudindo, não estão te dizendo, não, te fortifica em Cristo. A nossa base, a nossa força, a nossa fé tem que estar em Cristo, porque Ele é perfeito. Dos olhos dele ninguém passa despercebido, amém, irmãos? Dos olhos dele, aquele que está lavando o banheiro, porque alguém lavou aquele banheiro para que você utilizasse ele limpinho. Amém, irmãos? O galardão desse está guardado. Talvez você diga, eu lavar banheiro? Eu não. Mas aquele que está lavando o banheiro também é um participante da bênção que está acontecendo na tua vida hoje aqui, através das ministrações. Talvez você acha que é só o ministrante que está aqui sendo o grande abençoador. Não, aqueles que estão fazendo a cozinha, que estão na cozinha, estão fazendo a comida, também estão permitindo com que você esteja aqui com atenção, despreocupado com comida, para ouvir a palavra de Deus. Eles também são participantes da bênção que você está recebendo. Nós estamos entendendo disso? Aqueles que roçaram o campo para você brincar, todos aqueles que estão trabalhando, eles estão abençoando a tua vida. É por isso que Paulo fala, não pense além do que realmente você é. Porque muita gente acha, no dia que eu pegar o microfone e pregar, é então que eu serei estabelecido. Deixa eu te falar uma coisa, você será só um pregador da palavra, mas aquele que limpa o banheiro também é tão importante quanto você. Aquele que varre o chão é tão importante quanto você. Aquele que fez a ornamentação é tão importante quanto você. Aquele que ajeitou esse negócio aqui, está resfriando um pouco a minha costa, que é desse tamanho, larga, é tão importante quanto você. Aquele que mexe no som é tão importante quanto aquele que está com o microfone aqui. São participantes do reino de Deus. Aquele que canta, aquele que prega, aquele que mexe no som, são participantes. O trabalho de todos eles juntos fazem com que o corpo se movimente. Mas as pessoas acham que é só quando pegaram o microfone. E aqui ele está dizendo, te fortifica em Cristo, na graça de Cristo. E aqui ele vai falar 3 itens importantes. Ele vai dizer para ele se tornar um soldado de Cristo. O que o soldado faz, irmãos? Hein? O que o soldado faz? Ele guerreia, ele luta, não é isso? E o soldado luta até a morte. Quando o soldado está na guerra, ele não para de lutar. Eu vou parar aqui, eu não aguento mais. O que vai acontecer com ele? Vai morrer. Vai ser presa fácil. E o que ele tem que fazer então? Lutar.
pela própria vida. E ele luta, ele luta, ele luta. Enquanto ele não morrer, logicamente, ele continuará lutando até que a guerra seja vencida. E quando a guerra é vencida, então ele se torna um. E é isso que Paulo está falando aqui para Timóteo. Olha, luta, luta, seja um bom soldado de Cristo. Tem sofrimento? Tem. Mas luta, 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 não desiste, não para. Depois ele vai trazer o exemplo do atleta. Ele vai falar para ele, olha, seja como um atleta, o atleta só é coroado, só recebe realmente o prêmio, a coroa, depois que vence segundo as normas. E quais são as normas? Treinamento, aperfeiçoamento. Nenhum atleta vence se não treinar, se não se aperfeiçoar. Vocês acham que aqueles homens que ganham e mulheres que ganham a medalha de ouro, demora 4 anos para disputar uma Olimpíadas. São 4 anos de puro empenho. Se dedicam manhã, tarde e noite. Manhã, tarde e noite. Não tem carnaval para eles, não tem feriado para eles, não tem nada para eles. É treinamento manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite. E salve um dia de regeneração muscular. Salva um dia e depois volta novamente. Manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite. Até que um consegue vencer a medalha de ouro. E aqueles que não conseguem, é covardia, né? Esse cheiro de churrasco na hora, 12:30. O Mateus perdeu já toda a referência dele, já está olhando norte, sul, leste, oeste aqui, ó. Procurando onde está o açaí. Então, se passa 4 anos e ele não vence, o que ele vai fazer? Vai trabalhar mais 4 anos até vencer. Mas também quando ele vence, a honraria vem. Que Paulo está ensinando para Timóteo, olha Timóteo, enquanto realmente nós não recebermos o galardão de Deus, enquanto nós não formos abençoados por Deus, continua, luta, batalha, não para porque não estão te aplaudindo, não para porque eu estou preso, não para por nada disso, continua, enquanto a vida, a esperança, continua. E depois ele vai trazer um outro exemplo, o lavrador, trazendo um exemplo de trabalho. Irmãos, nenhum trabalho é tão árduo quanto o trabalho do lavrador, quanto o trabalho do homem do campo. Nenhum trabalho. Os nossos trabalhos hoje, a maioria é no escritório, é numa loja, é em lugares assim, onde você, até mesmo numa moto, mas você está motorizado. Você pode passar o dia inteiro fora da sua casa, mas o esforço não é físico, não é tão grande quanto de um lavrador, quanto de um agricultor. Quando você sai da sua casa, vai passar um dia inteiro de jornada de trabalho, você pega, as mulheres, né, passa o seu creme, passa o negócio, perfume, desodorante, os homens a mesma coisa, aqueles que se cuidam, né? Passa o desodorante, o perfumezinho, chega de noite, o cara está meio azedo, mas ainda está tranquilo. Agora, um lavrador, irmãos, ele pode passar creme de aromas internacionais franceses na virilha, pode passar o que for. É sério. 2 horas de trabalho, o cara está extremamente podre. Vencido não, ele está estragado. Às vezes o vencido tu ainda consegue ainda, mas um lavrador, você não consegue chegar depois de um dia de trabalho e sentir um cheiro legal no cara. O cara está extremamente podre, porque faça chuva ou faça sol, o cara está trabalhando. Irmãos, eu estou falando isso agora por experiência própria, não que eu seja um lavrador, até quero plantar, mas o Moriá, assim como o Zered, é um lugar grande. E para dar conta da limpeza, como a gente mora lá, é um trabalho. Quem está agora, o roçador oficial de lá sou eu. Aí pega a máquina de zin, zin, zin. Cada tanque é 1h30, mais ou menos. E como a gente estava atrasado, eu fiz de 2, 3 tanques, só eu, zin, 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 sem parar. Até a missionária, como é? A missionária Cláudia falou assim, pastor, vou contratar uma diária sua, porque eu nunca tinha visto, e sem tomar uma água, rende bem o seu trabalho.
Eu falei, sai para lá quero saber de ficar. É doido, irmãos, não é fácil. E aí o cara usa calça, usa uma meia, usa bota para não se ferir, luva, usa uma camisa igual de ninja, igual de malaco também, né? Que tá no. Quando é preso, tem rebelião, não tem os caras que fica só o olho para fora? É assim que o roçador faz. E põe o óculos escuro, porque às vezes voa pedra. Aí o cara fica todo coberto e o solzão batendo no tutiço do caboclo. Pá! Irmão, depois de 3 horas não tem aquele que não esteja podre, fedendo. Pode passar o creme que for, o desodorante que for, o perfume francês que for, o cara fica podre. Porque é trabalhoso. É assim, ó. E que Paulo está dizendo para Timóteo é, olha, trabalha sem parar como um lavrador. Mas ele dá uma esperança para ele, ele diz, mas há um prêmio. O primeiro a colher é o lavrador. O primeiro a colher. Ninguém colhe primeiro do que o lavrador. E aí, às vezes, quando você vê alguém abençoado, você diz, mas assim também é apadrinhado, é isso, é sorte, é aquilo. Não, irmãos. É porque a pessoa tem se dedicado, tem lutado, tem se empenhado, e por isso recebe a bênção do Senhor. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Que Deus está falando para você nesta manhã, através da minha vida, não pare, não desista, seja alguém útil no reino dos céus. Batalhe, guerreie como um bom soldado de Cristo, bom soldado de Cristo. Se empenhe, se dedique como um atleta e trabalhe arduamente como um lavrador, porque o dia da colheita vai chegar na tua vida. O dia da colheita chegará aonde você vai dizer, valeu a pena. É como diz aquela música, né? Vai valer a pena. Quantos já ouviram? Vai valer a pena mesmo quando o grande dia chegar. Quantos já ouviram? Eu cantarei. Senhor, valeu a pena. Irmãos, talvez ninguém esteja olhando o seu esforço pelo reino, mas Deus está olhando. O pagamento vem do Senhor. Nunca pare o seu serviço para o Senhor, porque o teu galardão no céu será grandioso. Seja aquele que vai ajudar o seu líder, seja aquele que vai ser o braço direito na obra de Deus, e o próprio Deus vai cuidar das coisas para você. O próprio Deus vai te abençoar, vai te dar uma família abençoada, vai te dar um trabalho abençoado, vai fazer tudo aquilo que no teu coração você deseja. O que a palavra de Deus diz? O anelo do justo. Vocês não estão lendo a Bíblia, né? O anelo do justo, Deus o cumpre. O que é o anelo? O desejo ardente. Sabe esse desejo no teu coração? Eu quero casar, pastor, eu quero, poxa, eu não sou feio, não sou feia, e não pinta um varão valoroso. Te acalma. Acalma homens, acalma mulheres. Permaneça fiel e Deus vai te dar um casamento abençoado. Te acalma homens e mulheres, vocês são jovens, permaneçam fiel, façam a parte de vocês, trabalhem, lutem, batalhem, e Deus vai te dar um trabalho abençoado. E você vai sustentar a tua casa. Façam a parte de vocês. Trabalhem. Mas nunca se esqueçam do reino de Deus. Porque o reino de Deus é um reino abençoador. Aqueles que trabalham para o reino colhem os frutos que vêm direto de Deus. Amém? Amém? Vamos ficar de pé nessa manhã.